Foi. Vai chamar ele no Instagram ali? Sim, vou chamar ele no Instagram aqui. Como é que eu começo aqui? Ao vivo. Opa, estamos ao vivo aqui no Facebook. Dá uma testada aí. Kleiber, tá escutando? Dá uma olhada no teu... Kleiber é a nossa técnica aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem mais de 60, assim. Vamos agora entrar no Instagram. No Facebook. Como é que é? Tá no Facebook. Já tá? Áudio também tá ok? Ao vivo. Áudio ok. Verificando a conexão. Toda vez que tem no início... Eu Já estou ao vivo aqui no Insta. Ó, entrou o primeiro aqui, segundo. Vamos agora chamar aqui o Gilberto Manfroy. Ó, entrou aqui o Gilberto. Vamos lá. E aí, pessoal? Camilo e o Kleiber. Estou tentando aqui, deixa eu colocar aqui o Gilberto, fazer a conta aqui, achei. Isso aí, coisa boa. Eu sempre sou convidado, então é a primeira vez que eu estou convidando alguém. Pois é. Vamos lá. Tens que aceitar aí. Hã? Você tem que aceitar. Ó, aguardando o Gilberto Manfroy. Meu assessor aqui, tá? Esse guri é bom. Não pode divulgar muito o nome dele, ou senão eu queria contratar ele. E ele é ativo aqui do novo. Fechou. Beleza. Então, vamos lá, pessoal entrando. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Olha aí. Fê Buffon, Romualdo, Matheus Kleber, Júlio Zibetti. Michele, a filha, ó, Leandro Handler, Isaac, Francisco, Ronaldo, Fabiano Chaves. Pessoal, boa noite, boa noite. Só vamos ajustando aqui a... Boa noite, eu não estou ajustando nada. Não estás me escutando, Gilberto? Bem. Tá bem ou tá ruim? Peraí. Não, tá bem. Não. O pessoal do Insta tá escutando bem? Vamos lá. 24 aqui, 16. Beleza, já bateu os 40. Vamos subir aí a... Aproveitem e compartilhem. Quem está online, por favor, compartilhe com seus amigos, principalmente as pessoas de Canoas. Vai ser um prazer aí falar com todo mundo. Então, vamos começar, já que a gente tem 1 hora. Deixa eu só dar um play aqui no cronômetro, senão eu vou acabar esquecendo, e aí vai dar porqueira. Coloquei aqui no cronômetro. Vamos lá. Então tá, pessoal, muito boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Camilo Bornia, sou daqui da cidade de Canoas e sou o nome que foi aprovado aí no processo seletivo para prefeito na cidade de Canoas. Deixa eu só ajustar a câmera aqui do Face. Só um minutinho. São 2 ao mesmo tempo. Agora sim, acho que está legal. Tá? Eu sou residente aqui de Canoas desde o meu primeiro ano de vida. Eu tive um tempo que eu morei fora, depois eu voltei em 79. Desde então, moro aqui na cidade.
atuo como empresário, sou engenheiro por formação, sou mestre e doutor em administração e estou no Novo desde a sua fundação, do terceiro dia da fundação. Fui candidato a deputado federal em 2018, atualmente sou segundo suplente, né, do Marcel Van Hatten, que é o nosso deputado federal. E estou agora nessa missão aqui, juntamente com o Gilberto, que foi o nome aprovado no processo seletivo para ser candidato a vice-prefeito. Então, se tudo der certo, se tiver eleição este ano, se o partido conseguisse se estruturar como de fato deve, tudo indica que a gente vai participar do pleito na condição aqui de candidato a prefeito e vice, né, eu e o Gilberto. Gilberto, te apresenta brevemente aí. Boa noite, pessoal. Obrigado pela audiência. Compartilhem aí, como diz o Camilo, aí, que está mais acostumado. Para mim é uma honra participar e ter sido aprovado no processo seletivo ao cargo de vice-prefeito e principalmente participar com o Camilo, que eu digo que é um dos prefeitos, se for eleito, mais inteligente que Canoas vai ter o prazer de conhecer. E eu sou administrador de empresas, vim para Canoas com 4 anos, trabalhei com construção durante 25 anos na minha vida, dos 14 anos de idade, comecei a trabalhar cedo. Conheço Canoas bem assim, na palma da mão, assim, andei pela cidade quando a gente tinha que esperar assim, minutos até alguém aparecer na esquina do calçadão, né? Era realmente um vazio. Ela era mais ou menos que nem Nova Santa Rita é hoje, para ter uma ideia, um pouquinho maior assim. Além de administrador, eu sou corretor de imóveis, tenho especialização em marketing. E eu acho que a minha experiência profissional, junto com a experiência do Camilo, deu uma energia assim nessa chapa de prefeito e vice, que talvez Canoas vai ver pela primeira vez, assim, porque nós certamente não temos soluções para todos os problemas da cidade, mas temos cabeça bastante, né, para resolver os problemas de forma diferente do que a cidade está acostumada, até porque nós nunca exercemos cargo político, né, Camilo? E principalmente, assim, é uma coisa que é muito óbvia, né? A nossa ficha é muito limpa, né, Camilo? Em termos de ações, de explicar coisas, né? Assim, de gestão pública e tal, e nem gestão privada. Basicamente era isso, que de novo agradecer a audiência, você pode fazer perguntas, a gente vai estar tentando responder aí. E toca a ficha. Ó. Peraí, estão pedindo pirulito aqui para mim. Filha, já vai. Eu já te levo um pirulito lá. Fecha a porta ali, por favor. Esqueci de fechar a porta. Gilberto, estão dizendo aí na live que deve estar com eco a tua transmissão. De repente, no telefone celular, se tu botar um fone de ouvido, tá, pode ser melhor. Tá? Que é o que eu estou fazendo aqui. Mas, pessoal, vamos começar entrando no assunto, que é a questão do que o município de Canoas, através da sua prefeitura, tem feito no que tange toda a crise aí do corona, o enfrentamento à pandemia. Acho que nós temos duas frentes onde o município tem procurado atuar de forma bastante proativa, que naturalmente é na área da saúde, na área fim, já que cabe ao município realizar ações nesse sentido. Existe uma secretaria municipal, existe uma obrigação por parte do município no que tange ao sistema de saúde. O Brasil tem um sistema de saúde unificado, que é o SUS, que ele é compartilhado entre as 3 esferas. Existe uma responsabilidade federal, existe uma responsabilidade estadual, mas a responsabilidade primeira, daquele primeiro atendimento, cabe sim ao município, que tem, inclusive, parte do seu orçamento destinado de forma... existe uma rubrica mínima, inclusive, né, de valores, né, para esta área da saúde. Então, aqui é evidente que nós estamos falando de uma pandemia que é uma novidade para todo mundo. Foi todo mundo pego, né, com as calças na mão. Isto vale, de certa forma, para o município.
Então, algumas ações o município tem feito no sentido de se estruturar, já que a gente não tem vacina, a gente não tem um tratamento, né, não existe um antiviral comprovadamente eficaz. Então, existe uma expectativa, sim, que haja uma contaminação em massa e necessariamente se pressupõe que a maior parte das pessoas serão contaminadas. O grande problema que os especialistas aí na área da saúde têm levantado em relação a esta pandemia não é o fato de conter a contaminação em si, porque isso vai acontecer. Agora é do quanto o nosso sistema de saúde está preparado para aqueles casos extremos que se faz necessário internar as pessoas e começar um tratamento intensivo com uso de respiradores enfim, medicamentos e todas as ações necessárias para aqueles casos mais extremos. Qual é o grande temor? É que, ao chegar neste caso, a gente tenha um colapso do sistema de saúde que, naturalmente, não tem estrutura para suportar um pico não previsto. Neste aspecto, o município de Canoas tem, né, tomado medidas bastante elogiosas. O secretário de Saúde, o Fernando Ritter, tem tomado a frente, juntamente com o prefeito, nesse aspecto. Construíram aí hospitais de campanha, coisas que nem Porto Alegre fez, e eles têm trabalhado, sim, na colocação, na estruturação de leitos, né, com a devida estrutura para receber as pessoas. Então, Gilberto, tu tens alguns números ali da situação da pandemia aqui na cidade, né, tu poderia colocar, né, e ter alguns comentários em relação a isso. Um pouquinho, Camilo. Melhorou aí? Hoje a gente foi no site do Registro Civil, né? Estão me ouvindo bem agora? Sim, perfeito. Tá. E até para surpresa minha, assim, eu achei interessante, porque eu sempre quis saber o que acontecia com as outras pessoas, né? As pessoas estão falando em corona, parece que não morre mais ninguém de nada, né? E na verdade, o sistema de saúde de Canoas já estava com colapso, ele só aumentou com o efeito do Covid, a tendência era que ficasse muito pior, né? E nesse ponto eu concordo com o Camilo, assim, que o governo agiu, né? Mas para vocês terem uma ideia, o registro civil, quem morre, só que quem tem que ser registrado lá, leva o certidão de óbito com a causa mortis, eles emitem a certidão, volta para o cemitério e é enterrado, tá? 2 casos de coronavírus, Covid-19 até hoje, até ontem, eu vou dizer, porque o dado é de hoje, mas deve ter registrado ontem. 2 casos com óbito, né? Com óbito. 639 mortes, tirando as 2, 637 mortes no restante de pessoas da cidade, da população. Nenhuma mais, só 2 do Covid. Então, isso mostra, sim, o colapso que é o sistema de saúde de Canoas, e em geral no Brasil, né? Mas Canoas, me parece que o problema é bem sério para quem precisa de hospital, para outras coisas, né? Pneumonia, insuficiência respiratória, causas indeterminadas, demais óbitos. Quer dizer, e se olhar isso para Porto Alegre, nós até como cidade poderíamos não ter nada a ver, mas como cidadãos, né? Porto Alegre tem 5.000 mortes de janeiro a 5 de maio. E tem 63, né, parece, mortes pelo Covid. Então, esses números, assim, eles são alarmantes de muito tempo, né? E aí eu acho que o remédio aplicado, né, ele tem um componente assim muito forte no negócio, na vida econômica de cada um, exceto aqueles que dia 30 tem o deles garantido, né? Eu falo dia 30, mas pode ser dia 5, mas enfim, aqueles que entram para o serviço já se aposentam, né? Eles já têm a garantia da aposentadoria. Eu não estou dizendo isso em relação
contra quem trabalha na atividade pública. Mas é um grande benefício quem trabalha no legislativo, no executivo e até no judiciário. E entrou para lá e, bom, estou garantido, vou me aposentar daqui tantos anos e deu. E enquanto que a economia, e aí o Camilo vai falar um pouco, né? Ela realmente, quem tem empresa, eu tenho pequenas empresas aqui, a gente ficou um mês aí, mais, e a consequência nem chegou ainda. Na verdade, nós estamos só apagando fogo, segurando todo mundo aqui, não é uma exceção, né? A prefeitura também, a arrecadação, né, Camilo, caiu bastante, e até te passo agora para tu falar um pouco aí da parte econômica, que tu que é o mestre nessa área, né? Mas, na minha opinião, assim, o remédio foi muito forte, muito forte. Tinha outros remédios um pouco mais eficazes, talvez, a gente, como o Camilo diz, a gente não vai saber, mas pelos números, né? Pelos números, eu até brinquei aqui, vou mostrar para vocês, ó, eu que me formei em 79, né? Naquela época, ó, a planilha de Excel era feita assim, ó. Né? Agora o Camilo ele fazia isso com uma beleza, né? Mas eu faço aqui, tá aqui os números, é só entrar no site, vocês vão ver, né? Para os mais jovens isso aqui até é uma brincadeira, né? Mas ó, é só fazer que a gente chega nos números iguais. Vai lá, Camilo, fala um pouco da pandemia da economia. O grande ponto que a pandemia, de certa forma, não pegou Canoas em termos de óbitos, então tudo leva a crer que o município fez, e aí vem a ação conjunta da parte da saúde, que acabou tendo estrutura, mas, de certa forma, o município fechou, né, encerrou muitas atividades econômicas, e de forma forçosa as pessoas ficaram em casa e acabaram não provocando, né, a contaminação em massa, que era o que se esperava. A gente, na verdade, nós nunca vamos saber se o que foi feito foi um remédio muito... foi uma dose muito cavalar ou não, porque em economia, ou na verdade, tudo que diz respeito às ciências sociais, a gente não consegue fazer simulações em laboratório, né, para verificar como teria sido se tivesse ocorrido uma outra coisa. Então, o que eu quero dizer com isso? Como seria, né, qual seria a situação se o município não tivesse fechado as portas do comércio? Será que teria morrido mais gente? Será que não teria morrido mais gente? Muita gente, muito especialista diz que nós teremos pessoas afetadas, pessoas contaminadas, e pessoas morrerão de qualquer jeito. Então, o grande ponto é saber em que parte do eixo do tempo essas pessoas vão morrer. Então, isso indica, em tese, que a gente, de certa forma, empurrou, né, a mortalidade um pouquinho mais para frente. A gente adiou, né, algumas mortes e alguns casos extremos. Há quem diga que para o Rio Grande do Sul isso também é problemático, porque, afinal de contas, a gente acaba jogando, né, o início da subida da curva de uma forma mais acentuada justamente para a época do ano onde nós temos um clima mais propenso a doenças respiratórias, onde naturalmente as UTIs lotam. Eu me lembro, metade de maio do ano passado, a minha filha recém-nascida, por exemplo, ela teve uma bronquiolite e ela foi internada e ficou 2 semanas no Hospital Moinhos de Vento, na ocasião. A gente ficou 2 dias no quarto esperando liberação de leito de UTI, porque não tinha leito de UTI, estava tudo lotado. E se ligar o jornal, né, um noticiário, o Conceição está sempre lotado, o Gracinha está lotado. É uma época do ano que naturalmente lota. Então, talvez a gente tenha empurrado, né, a curva muito para frente, e isso pode daqui a pouco piorar, ou melhor dizendo, exigir um pouco mais do sistema de saúde, porque, afinal de contas, existe uma demanda que naturalmente é maior. O fato é que a gente não vai poder voltar para o passado e fazer diferente e verificar como seria se tivesse sido em outra condição. Há quem diga que dá para comparar com cidades diferentes, né, com outras localidades que fizeram, mas também há variáveis que diferem de cidade para cidade. Existem questão de clima, questão de demografia, questões de concentração de pessoas, tipo de atividade econômica. O fato é que a gente sempre vai teorizar em cima de possibilidades, como seria se, né? Agora, uma certeza eu acabo tendo, né, que a gente tomou
medidas que depauperaram muitas pessoas, né, e determinaram a morte de muitos negócios. Isto sim é um problema. E aí vem uma questão que essa pandemia tem trazido, que para mim é uma questão falsa, que é a dicotomia entre vida e economia. Então, o que dizem aqueles defensores do isolamento social à força? Mais importante é a vida. Não é? De fato, a vida é o bem mais importante, mas as atividades econômicas existem basicamente para sustentar a vida. Então, como é que a gente vai dizer para uma pessoa que tem que trabalhar durante o dia para poder comer de noite que ela não pode trabalhar? E é isso que a gente acabou fazendo. Então, nesse aspecto, a gente tomou uma decisão extremamente radical, que fez com que várias pessoas ficassem sem o seu ganha-pão, e a reação que a gente acabou vendo foi pessoas literalmente furando. Eu, semana passada, por exemplo, eu passei aqui na Boqueirão, eu vi negócios abertos, que deviam estar fechados, porque as pessoas furam. Estabelecimentos recebendo as pessoas literalmente na mocosa para poder trabalhar, tá? Porque não tem, existe um limite físico, as pessoas precisam daquele sustento. Então, ao meu ver, um governo, seja do Estado, seja federal, seja municipal, jamais deveria impor limites à liberdade das pessoas, daquelas que não oferecem risco algum. Claro, isso nos remete a uma questão que muitas pessoas levam. Como é que a gente vai saber? Afinal de contas, é uma pandemia, a pessoa pode estar contaminada. Ok, mas a gente precisa partir do princípio que as pessoas são inocentes até que se prove em contrário. Então, uma das coisas que nós vamos ter que fazer, e o poder público está procurando fazer isso, mas o Brasil ainda está muito atrasado, é teste em massa. A gente precisa testar as pessoas de forma massiva para poder verificar quem de fato oferece risco, quais já estão imunizadas por conta de uma contaminação prévia, porque existe a questão da contaminação de rebanho. É importante que parte das pessoas contaminadas voltem para as suas atividades, porque, afinal de contas, elas acabam definindo uma certa barreira protetiva à disseminação da pandemia. E a gente precisa isolar aquelas pessoas que, de fato, oferecem risco. E aí a estrutura de saúde faz todo sentido. Países, por exemplo, como a Nova Zelândia, como a Suécia, trabalharam em cima do isolamento das pessoas que comprovadamente oferecem risco ou que são pessoas que, dada a sua idade avançada ou a sua situação de saúde, correm risco por estarem em contato com as pessoas. O fato é que agora, em Canoas, particularmente, desde o sábado passado, nós voltamos às atividades econômicas. O comércio, grande parte dele, voltou a trabalhar, indústrias voltaram a trabalhar. Porém, francamente, não interessa, tá, neste caso, qual é a intenção. Mas eu desconfio que existiu uma forte pressão para poder voltar, porque, afinal de contas, os governos agora vão começar a sentir na pele a queda de arrecadação. Canoas, por exemplo, em abril de 2019, arrecadou quase 92 milhões de reais, e abril agora de 2020 caiu para 46 milhões. Operar com metade da arrecadação é o caos, do ponto de vista da administração pública. Então, naturalmente, as administrações públicas, não apenas do município, mas também do governo do estado e de outros municípios, vão ser incentivadas a retomar, porque, do contrário, eles não vão pagar as contas. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? A gente não tem que ter uma postura negacionista. É claro que o Covid está aí, mas a gente precisa fazer com que o poder público municipal, em conjunto com as organizações empresariais, estabeleçam protocolos que confiram segurança às pessoas para elas trabalharem e frequentarem os estabelecimentos com o maior nível de segurança possível. Então, todo esse protocolo que foi lançado pela prefeitura, apesar de ter alguns retoques ali no final do decreto, que são bastante rígidos no que diz respeito à penalização, eu acho que são válidos, mas poderia ter sido feito antes em comum acordo com as empresas, porque as empresas, elas não têm interesse
em gerar um ambiente que não seja seguro para o seu próprio funcionário e para os seus clientes. Nenhuma empresa quer associar o seu nome à irresponsabilidade diante desta pandemia. A gente já sabe que, ao natural, as pessoas estão mais comedidas, né, ao frequentarem estabelecimentos. Eu não espero ver nos próximos meses estabelecimentos apinhados de pessoas. Vai existir um controle ao natural. Então, para que o município precisa entrar com tanta força, sendo que muitas vezes ele não detém informação de cada estabelecimento, de que forma ele pode operar? Ninguém melhor que o próprio empreendedor e as pessoas na sua decisão individual, porque, afinal de contas, quem não quer tomar risco é só ficar em casa e se isolar. Não é? Ninguém está botando um revólver na cabeça de cada pessoa dizendo, vai para a rua. Não, tu pode ficar em casa. Né? Pode ficar em casa. Então, nesse aspecto que eu acho que o município poderia ter, daqui a pouco os números pudessem ser um pouco piores, iam ter daqui a pouco mais contaminados. Talvez, infelizmente, poderia ter alguma morte a mais, mas, de repente, uma morte que seria depois. Né? A gente nunca vai saber, talvez fosse menos, porque, afinal de contas, a gente está trabalhando com o imponderado, mas a gente vai ter um monte de pessoas que agora vão estar na rua da amargura e vão ter problemas sérios para estabelecer. A gente tem que lembrar que crise econômica também mata. Tá? Este é o grande ponto. Existem estudos que mostram que para cada ponto percentual, né, de desemprego, tu tens uma equivalência em aumento de mortalidade, porque as pessoas morrem de subnutrição, as pessoas ficam sem acesso ao sistema de saúde, não têm dinheiro para comprar remédio, as pessoas se deprimem, as pessoas têm uma série de outras condições que afetam a sua saúde por conta da inatividade econômica e da impossibilidade de buscar sua fonte de renda. Gilberto, algum comentário em relação a isso? Para entrar logo depois nas medidas aqui? Eu acho que dá para entrar assim. Eu só sempre coloco assim muito mais para o esclarecimento, né? Que eu tenho uma preocupação além do Covid, né? Fiz aqui, ó. Opa. E os 637 que já morreram. Deixa eu só fazer uma resposta aqui, uma pergunta aqui. O Chico, tá? Ele disse assim, fala isso para os frigoríficos da Serra, os funcionários não tiveram opção. Essa é uma pergunta que sempre me faz assim, mas o funcionário é obrigado a trabalhar. Pessoal, vamos lá, tá? Qual é o grande ponto? O dono do negócio vai obrigar o cara a trabalhar. Tá? No extremo pode, mas vamos lembrar o seguinte, a relação de trabalho, ela ainda é uma relação livre. A pessoa que não quer trabalhar, ela tem uma opção. A gente pode não desejá-la, tá? Mas ele tem uma opção. Ele pode dizer, não quero trabalhar nessas condições e corro o risco de ser demitido por conta disso. Agora, o que as pessoas têm que perceber é que se o frigorífico lá em questão não abre, essas pessoas, ao natural, vão ser demitidas. Tá? Porque a tendência é que o negócio, né, vá a pique. Então, vamos lá, não é uma decisão fácil, tá? Eu procuro me colocar no lugar das pessoas, mas muitas pessoas foram demitidas sem ter a possibilidade de trabalhar. Então, pior do que isto, ou melhor dizendo, melhor do que isto, é pelo menos dar a opção para que ela trabalhe ou não, e ela, daqui a pouco, em comum acordo, me diga, eu não quero trabalhar nessas condições, me demite, me faz alguma coisa. Mas vamos lá, eu conheço vários empresários, várias empresas naturalmente, muitas empresas afastaram funcionários de grupo de risco. Né? Existe opção, por exemplo, hoje pela legislação, de acordo com a medida provisória, né, do governo federal, né, uma das medidas que foram feitas para o combate, né, do enfrentamento da Covid, é a suspensão do contrato de trabalho. Então, existem alternativas, e eu conheço muita empresa que adotou essa estratégia e não demitiu as pessoas. Então, vamos lá, no pior dos casos, né, no caso que o cara não quer, o dono do negócio é um irresponsável, está obrigando as pessoas a trabalharem, né, cara, pede demissão. Se tu não pedisse demissão, muito provavelmente tu ia perder também o teu emprego. Este é o ponto. As empresas não estão fazendo as pessoas trabalharem porque o dono do negócio só olha o lucro, como muita gente diz. Pessoal, as empresas tiveram o seu faturamento, né, ceifado. As empresas estão querendo operar para poderem pagar
as suas despesas básicas para elas não quebrarem. Tá? Não é porque o dono do negócio está botando dinheiro e tá rindo com toda essa, tá? com essa crise. Isso é uma visão maniqueísta, não é essa a realidade da grande maioria. Vai ter um caso de um filho da mãe, mas é minoria. Tá? Minoria. A gente não pode nivelar pela minoria. A gente tem que nivelar pela maioria. A maior parte dos negócios querem manter as atividades. O empresário que tem que demitir, ele sofre ao demitir. Eu conversei semana retrasada com um amigo meu que tem uma lancheria, tem um estabelecimento de alimentação, que ele passou a trabalhar em sistema de teleentrega, mas que naturalmente a demanda dele caiu. Tá? E ele me diz, Camilo, eu fiz uma demissão e depois eu me tranquei no banheiro para chorar. Tá? Porque ele viu, mas ou ele fazia aquilo, o negócio dele ia a pique. Tá? Este é o ponto, não é uma questão tão simples assim, como o cara quer obrigar que trabalhe e aí ele é malvado. Não. Tá? A crise é ruim para todo mundo, inclusive para o dono do negócio. E esse dono do negócio, se ele quebra, muitas vezes ele não vai poder se levantar. Tem gente, a empresa abre depois de novo. Não, talvez entre outra, mas aquele cara que foi um projeto da vida dele, onde ele botou os esforços dele de anos, economia, abriu um negócio, que planejou com determinado fluxo de caixa, depois ele trabalhar com faturamento zero. Tá? Isso é pedir para ele literalmente fechar as portas. Tá? É muito complicado. Tá? Não é simplório. Eu tenho um negócio, eu fico a maior parte do meu tempo olhando para a planilha Excel, sabendo onde é que eu vou apertar para o negócio sobreviver. A gente precisa fazer enxugamentos. Então, eu confio muito mais, e esse é o ponto, na capacidade das empresas enxergarem a crise e estarem abertas e tentando se adaptar à situação atual. E não simplesmente um prefeito chegar lá e dizer, fecha tudo, fecha tudo. Ora, se eu mando fechar tudo com o prefeito, eu tenho certeza que eu vou ter êxito na minha política de contenção da crise. Afinal de contas, é como... Eu até fiz um post, fui bastante criticado por conta disso, é como se eu quisesse... tem gente morrendo demais no trânsito. Proíbe carro de andar mais de 30 por hora. Eu resolvo o problema. Mas a gente assume um determinado risco para poder ter mais fluidez, para poder ter mais ganho de escala, para poder ter mais velocidade, para poder fazer as coisas com maior produtividade. Isso faz parte. Agora, fechar tudo é um absurdo. Ao meu ver, violenta a liberdade das pessoas e ela deve ser, e é obrigação dos governantes garantir a liberdade das pessoas. Para mim, um governante, ele tem 3 responsabilidades. Garantir a vida das pessoas, e aí entra a questão da saúde, mas garantindo a propriedade das pessoas, isto é, não indo lá e subtraindo o que é dela deve ser respeitado. Então, tu tem o teu carro, tu tem a tua casa, o governante tem que, de certa forma, cuidar com o sistema de segurança para que tu não tenha aquilo que tu conquistaste através do teu trabalho subtraído, e tem que garantir a tua liberdade. Qualquer coisa que invada esses 3 é um problema. O governo pode, daqui a pouco, subtrair algum desses outros aqui, propriedade e liberdade? Sim, se essa pessoa estiver incorrendo na possibilidade de subtrair um desses 3 aqui de outras pessoas. Então, aquela pessoa que é infectada, ela sim é um risco. Eu entendo que ela deva ser segregada da sociedade, no caso, ser colocada em isolamento, porque, afinal de contas, ela está submetendo terceiros a risco. Agora, uma pessoa sã, eu não vejo muito sentido. Eu também não. Só para fechar, Camilo, tem um exemplo do que o livre mercado faz, que talvez fosse o que deixasse... deveria ter chamado as empresas, as associações antes da decisão, Quando eu falo assim, dia 30 está garantido, um empresário amigo meu disse assim, Gilberto, quem decidiu isso, dia 30 está na conta, entendeu? Então, ele não está muito preocupado com o problema das empresas. Veja bem, eu concordo contigo. Tem um vírus, mas os números estão muito estranhos. A gente vai ver na sequência. Eu quero saber o que foi feito para os outros, as outras pessoas que morreram, todas. Mas assim, Gilberto, caiu a tua conexão do Instagram. Tá, o Kleber está ajustando ali.
Já está ajustando. Então, deixa eu falar, porque senão as pessoas estão no Insta não vão te escutar, tá? E aí, quando tu voltar, eu te passo de volta, tá? Assim, vamos lá. Foi aqui no município de Canoas, teve uma normativa da Secretaria da Fazenda, tá? Que foi lançada como estratégia aí para o município, a prefeitura, poder enfrentar a crise fiscal que ela vai ter, tá? Porque, afinal de contas, a arrecadação cai. Quando eu li, né, eu fiquei bastante surpreso, sob o ponto de vista positivo, né, porque eu acho que são medidas que ajudariam o município a enfrentar, né, toda essa crise. Qual é o grande ponto que eu queria colocar aqui? Pode aceitar aí, Camila. Vamos lá, deixa eu aceitar aqui, vamos lá. Só um minutinho, pessoal. A crise fiscal que ela vai ter, tá? Porque, afinal de contas, a arrecadação cai. Quando eu li, que caiu? Não estou conseguindo te agregar aqui. Porque eu acho que são medidas... Só um minutinho, pessoal, que eu estou tentando colocar aqui o Gilberto de novo no Insta. A enfrentar, né, toda essa crise. Qual é o grande ponto que eu queria colocar aqui? Voltou? Estás me olhando no Insta ou... Tô. Uhum. Pois é, aqui não aparece. Não aparece. Não estou conseguindo te agregar aqui. Nosso operador está olhando aí. Quando aparecer aqui o botãozinho, eu continuo aqui, peraí. Mas realmente não estou conseguindo. Vamos continuar aqui. Para quem está no Insta... Tu nunca saiu da tela. Quem está no Insta não está te enxergando, tá? Mas quem está no Face, pelo jeito, está. O Face está normal. Deixa eu colocar aqui uma questão. Qual é o grande ponto, né, agora com toda a questão da crise? Tem muita gente que está evocando o governo, né, para ajudar e socorrer as pessoas. A gente tem que ter claro que o governo, ele nunca dá nada sem antes tirar de alguém. Tá? Esse é o grande ponto. Então, quando a gente defende, o governo tem que dar subsídio para isso aqui, o governo tem que apoiar tal coisa, o governo tem... Em algum momento ele vai tirar. Agora, vamos lá, nós estamos numa situação onde o governo ele vai ter uma redução na arrecadação, porque a atividade econômica foi coibida. Tá? No caso de abril, por exemplo, o município vai arrecadar literalmente a metade. Vamos pegar o caso de Canoas, por exemplo, que tem a Refap. A Refap está operando aí com 50% de vendas. Imagina o que vai impactar isso no ICMS do município, que a gente tem uma grande dependência, né, da Refap. Agora, qual é o grande ponto? Uma empresa privada, ela quando tem o seu faturamento reduzido, ela olha para a sua estrutura e enxuga. Ela vai lá, demite pessoas, se for o caso, cancela pedidos, né, negocia o aluguel, negocia com outros fornecedores, ele acaba tendo uma certa saída. O teu áudio está voltando... Voltando o áudio lá, Leiber. Está dando um eco. Está voltando lá. Agora, o governo, tá? Seja a prefeitura ou seja Estado, qual é o grande X da questão deles? Eles têm a arrecadação que cai, mas a estrutura de despesa eles não têm como mexer, tá? Na sua essência. Eles não têm como demitir pessoas. Então, quem está no serviço público acaba, de certa forma, tendo um privilégio, tá? Isso aqui é uma outra discussão, né? Mas acaba tendo um privilégio porque, ao contrário daqueles que estão na iniciativa privada, eles não têm o seu emprego afetado, eles não têm o risco de perder o emprego. Eles também não têm redução salarial, é uma cláusula pétrea, inclusive, na Constituição, não pode reduzir salário. Então, de certa forma, eles estão, né, numa linha de conforto que quem está na iniciativa privada não está. É claro que eles sentem outros problemas, como é o caso do governo do Estado, onde atrasa os salários, mas atrasa o salário justamente porque o governo não pode enxugar a estrutura. O correto seria o governo dar uma diminuída para poder garantir o salário de todos, mas o governo não pode diminuir a estrutura. Então, esse é um efeito colateral que ele tem por conta disto. Agora, o município precisa agir com austeridade e cortar o maior número de despesas possíveis. Então, se a gente olhar aquela normativa da Secretaria da Fazenda, eles iam nesse sentido. Eu fiquei positivamente surpreso. Por exemplo, eles propuseram aqui não chamar concursados, tá? Excetuando a área da saúde, que é óbvio. Tá? O município está com as atividades, a maior parte delas, suspensas.
Né? As aulas, o maior contingente de contratados do município são professores e pessoas que trabalham nas escolas. As escolas estão fechadas, não tem por que ficar chamando concursado. Pagamento de gratificação de dedicação exclusiva, tá? Esse é um plus salarial, tá? Pode ser cortado, dependendo do caso, parece que pode. Pagamento de auxílio e transporte dos professores e agentes de apoio à educação infantil. Pessoal, eles não estão indo trabalhar. Por que a gente está pagando vale transporte para essas pessoas? Tá? Não tem o mínimo sentido. Pagamento de auxílio e transporte dos servidores em trabalho remoto. O cara está em casa. Ah, mas ele gasta mais estando em casa. Pessoal, ele está trabalhando, ele tem um emprego assegurado. A gente tem que cortar alguma coisa do município porque não existe arrecadação para isso. Pagamento do desdobro de professores. O que é o desdobro? O professor tem um contrato de 20 horas e alguns têm um desdobro para trabalhar 40 horas. Tá? É uma suplementação, duplica a carga horária. Ora, pessoal, desculpa, mas o cara não é concursado para fazer o desdobro, ele é concursado para o contrato principal. Se ele não está trabalhando, não tem por que pagá-lo para ele fazer o dobro da carga horária. Então, isso parece um pacote de maldades. Vamos lá, nós estamos falando de 50% na queda da arrecadação. Se a gente não fizer isso, daqui a pouco não vai ter dinheiro para pagar nem o salário das pessoas. Então, a gente precisa fazer com que haja um corte na carne desses funcionários, tá? do serviço público. Não tem muito o que fazer. Pagamento referente à substituição de chefia, pagamento referente ao subsídio dos engenheiros, enfim, uma série de medidas, né? Além dos 30% do prefeito, né, que o prefeito espontaneamente e alguns secretários aderiram. Agora, para minha surpresa, um dia depois, o prefeito lançou um manifesto aos servidores dizendo: vem esclarecer que o estudo de redução de gastos realizado pela Secretaria da Fazenda foi publicado por equívoco. Então, o prefeito provavelmente recebeu uma pressão forte do funcionalismo, tá? Que eu entendo, o funcionalismo vai cuidar o que é deles, mas a gente tem que deixar muito claro, tudo isso está sendo pago com o dinheiro do contribuinte, né? Com o pagador de impostos de Canoas. Francamente, né, eu acho que o serviço público municipal não está dando a devida contribuição no que tange a estrutura de despesas. A gente precisa cortar despesas. A área privada está cortando, a área privada está demitindo, a área privada está cortando salário. Quem é vendedor, por exemplo, não está ganhando comissão. Enfim, vários variáveis que o mercado privado paga, naturalmente as pessoas estão suprimindo. E, claro, isso está afetando toda a cadeia de consumo, isso vai fazer com que haja menos arrecadação. E a gente tem o serviço público numa bolha, tá? Onde essa conta aí vai acabar estourando. Então, teve gente que chamou isso de pacote de maldades, mas, francamente, eu acho que é um pacote, tá, de justiça que deve ser feito com quem paga a conta e quem faz com que o município se mantenha, que são os seus contribuintes. O prefeito hoje, na Prefeitura Municipal, anunciou, por exemplo, o adiantamento do salário dos servidores públicos. De novo, para que pagar adiantado? O município está honrando o salário, ótimo, tá? Não estou dizendo que não pague, mas pagar adiantado significa eu adiantar no meu fluxo de caixa e, na melhor das hipóteses, eu perdi uma receita financeira para o município. Isso significa que a gente está pagando mais caro, né, de um tipo de profissional, tá, que merece ser remunerado, sim, tá, ele tem a sua função, mas que ele tenha assegurado. Tá? Ele tem assegurado de todo o elo produtivo, quem menos vai sentir, por sorte deles, né, é o serviço público, seja municipal, estadual, né, ou federal. A gente precisa ter um olhar diferente justamente para quem é da área privada. Gilberto, não estou conseguindo aqui. Ele mandou várias vezes o convite, não sei o que está acontecendo. Estás fora do Insta. Está mandando de novo. Quero tecer um comentário para depois eu tecer o comentário sobre a questão da... Só lembrando, Camila, a gente tem 15 minutos. Vamos fazer sim. Então, eu fico fora do Insta, né? Infelizmente. Também a minha idade é mais para o Face mesmo, né? Então, fica tranquilo, né?
na verdade, o que tu estava falando, eu acho que tem muito sentido, assim, né? É o equilíbrio, né? Todo mundo tem que pagar o preço desse crise, né? trancamento das atividades. Eu vou usar esse termo bem chulo, assim, né? Na verdade, nós fomos cerceados da nossa liberdade de ir e vir. E eu me senti cerceado, né? Eu estou em plenas condições de saúde e queria assumir o risco e acho que eu fui literalmente atingido no meu direito de ir e vir. Sim, sim. Né? Acho que foi cerceado pelo direito de ir. E essas coisas, Camila, eu queria só levantar, assim, né? Que sempre surge, assim, os aproveitadores, né? Principalmente os servidores que a gente tem o maior respeito, que serviram essa cidade e ainda servem, né? Mas tem algumas coisas que o pessoal quer tirar proveito num momento bem difícil, né? E aí eu acho que posso abrir para ti, né? Como eu também posso falar, daquela proposta aí do Amo Canoas, né? Que eu até não sei se amo tanto, né? Parece que não ama tanto até, mas eu queria que tu comentasse, sim, que chega a ser um absurdo. Vamos lá. O Gilberto, para quem está no Insta e não está vendo o Gilberto falou da proposta do Amo Canoas, que é a coligação que está em torno da candidatura do Jairo Jorge para prefeito. Só respondendo ali a pergunta do Jaime Maldini, e aí, Jaime, valeu aí pela audiência, tá? Ele perguntou ali quanto dinheiro federal Canoas receberá, tá? O Ministério da Cidadania liberou 4,1 milhões para auxiliar no combate ao Covid. Tá? É dinheiro aí destinado para aquisição de EPIs, alimentos e vagas de acolhimento. Então, esse é um apoio aí que teve. Eu li ontem que no Senado, aqueles 25 bilhões, Canoas vai receber 50 e poucos milhões. 50 e poucos milhões pelo Senado. Dos 25 bi que o Senado aprovou. Sim, sim. Mas vamos voltar aqui. A live foi dia 28, se eu não me engano, teve uma live do Jairo Jorge, onde ele propôs 9 medidas que a base de vereadores, né, do Amo Canoas vai propor ali para poder enfrentar a crise decorrente aí da Covid. Algumas delas eu achei bastante meritórias e eu acho que faz todo sentido. Né? Ele colocou ali, por exemplo, prorrogação do IPTU, taxa de fiscalização, prorrogação de SSQN, né, imposto sobre serviços, prorrogação de dívida. Só uma parte. E SQN parou de arrecadar, né? Aí que tá. Mas qual é o grande fator aqui? Né? Ora, se o município está proibindo as empresas de trabalharem, imagina fazê-las pagar, por exemplo, IPTU, taxa de fiscalização, né, e dívidas até que estavam no seu fluxo de caixa, alguma repactuação, por exemplo, de SSQN. Já o ISS, por exemplo, ao natural, né, vai ter uma queda. Mas ainda assim, aquelas empresas que trabalham com contratos de serviço fixos, elas mantêm os contratos muitas vezes são pagos, mas ela vai registrar uma inadimplência alta e vai registrar muito cancelamento. Mas a inadimplência é o que pega, porque a inadimplência tu tem o fato gerador do serviço, que é a emissão da nota fiscal, tu não recebe, tu tem que pagar. Então, aqui são propostas no sentido de dar um gás justamente para a malha econômica do município de Canoas, o que eu acho bastante bom. Porém, tem duas propostas aqui que eu considero que eu não concordo com elas. Tá? O primeiro é um voucher, né, ao estilo do Corona Voucher do governo federal de R$600, seria para esse mesmo público que o município bancaria mais R$200 para estas pessoas. Eu volto a dizer, o governo não dá nada antes de tirar de alguém. Tá? Não necessariamente antes, ele vai tirar de alguém em algum momento. Então, esta conta vai vir. Então, tirar da arrecadação, tirar do mercado para depois pagar, né, esse voucher ou mudando a ordem, ao meu ver, não vai fazer muita diferença. Eu considero que o dinheiro, sempre estando no mercado, ele é alocado de uma forma muito mais eficiente do que indo para a prefeitura depois de redirecionar. Há quem diga, tudo bem, mas a prefeitura vai redirecionar para quem é carente.
Ora, se esse dinheiro está no mercado, o mercado ele contrata pessoas da natural e o mercado ele faz uma alocação mais ótima desse recurso. Eu ainda acredito que o dinheiro estando no mercado, ele vai chegar às pessoas de uma forma muito melhor, porque o município, quando faz isso, ele necessariamente ele tem que manter uma estrutura para poder operacionalizar aquilo. Então, parte desse recurso ele já torra, né, para poder operacionalizar, do ponto de vista administrativo, né, toda a concessão do benefício para quem entregar, sistemas de informática, enfim, existe uma estrutura para isso. Então, se o município está dando 200, o município vai tomar muito mais do que os 200, porque qualquer estrutura de Estado, ela queima valor antes de fazer qualquer coisa. Então, esse ponto eu não concordo. Eu deixaria o município fora disso e deixaria o dinheiro no mercado, porque o mercado fará isso de uma forma muito mais eficiente. E o segundo ponto que é o seguinte, o município... Sim? Só pontuar, Camilo. Diga, Manfredi. Eu adoro animais, tá? Mas R$200 pode comprar ração para cachorro também, no projeto. Eu acho que... Eu, pelo menos, acho que... Cara, mas nós temos que sobreviver ao ser humano primeiro, né? Ok, mas eu ainda acho que essa é uma decisão individual, tá? Eu acho também. Eu acho que se uma pessoa recebe algum dinheiro, seja por trabalho, seja por benevolência, tá? Ela que acaba escolhendo, né? Mas o outro ponto é o seguinte, o município, ele banca parte de um rancho que ele dá para cada servidor. Existe um escalonamento de um percentual que, dependendo da faixa salarial, o município desconta. Eu já acho que é um benefício que não deveria existir. O cara já recebe salário. Tá? Não faz sentido o município ainda comprar um rancho, mas hoje o fato é que o município banca parte do rancho. Qual é a proposta que o Amo Canoas, através lá do Jairo Jorge, foi ele que pelo menos deu a notícia, mas vai ser através dos seus vereadores, está propondo? Que o município arque com 100% do rancho, do funcionalismo, né? Dos servidores municipais. Pessoal, o servidor ele já vai receber o salário dele. Ele não corre o risco de perder o emprego. Por que a gente tem que arcar com mais esse tipo de despesa justamente para um tipo de profissional que ele tem a sua remuneração resguardada? Isso não faz o mínimo sentido. O argumento que ele utilizou é que os servidores públicos estão na linha de frente. Aqueles que estão na linha de frente são os da área da saúde, que é o menor número. Tá? Vamos lembrar que, se a gente pegar todos os servidores públicos municipais, 50% estão na educação. Tá? Na educação, eles estão em casa. Eles não estão sequer trabalhando, as escolas estão fechadas, não estão nem dando aula à distância. E aí a gente vai ter que bancar 100%. Eu adoraria fazer benevolência seja com quem for, mas aqui nós estamos falando com o dinheiro do pagador de impostos de Canoas. A gente está onerando ainda mais o cidadão canoense. Isso não faz o mínimo sentido. Ainda mais numa perspectiva onde nós teremos uma queda de arrecadação, onde nós temos uma queda de arrecadação. A gente tem que estar olhando onde cortar e fazer com que o município gaste menos, e não onde o município gaste mais. Algumas propostas aqui já vão fazer com que as contas do município piorem, mas, em compensação, as primeiras propostas são para dar gás justamente para as empresas, que são aquelas que contratam pessoas e que fazem a roda girar e que fazem com que as pessoas consumam e que tenha mais impostos. Então, para o município, isso é bom. Agora, para o serviço público, vamos lá, o município, o prefeito, ele tem que cuidar, sim, né, dos seus servidores, tem que ter todo o cuidado, são pessoas que prestam serviços, né, públicos, mas a administração não deve ser para eles, a administração deve ser para os cidadãos do município de Canoas, aqueles que pagam impostos. O servidor, ele é uma parte importante, ele deve ser devidamente cuidada, mas sem nenhum tipo de privilégio especial. Ao conceder esse tipo de benefício, ele está, sim, concedendo, né, é uma concessão de um privilégio, no meu entendimento. Então, a gente tem que cuidar, né, este momento que as pessoas fazem benevolência com o chapéu alheio, porque, ao fazer esse tipo de benevolência, é usar o chapéu, né, do pagador de impostos de Canoas. Diga, Gilberto. Camilo, só lembrando que tem 5 minutos para fechar. Perfeito, né? perfeito. E que, além dos funcionários, né, em atividade, né, esse rancho também é para todos os funcionários públicos inativos.
A proposta é para os nativos também. Também, sim. Não faz. O Gilberto aí, para quem tá no Insta, está dizendo que a proposta do 100% do rancho é para os inativos também. Né? Bom, de novo, tá? É fazer benevolência com o chapéu alheio. Tá? Eu gostaria que todas as pessoas ganhassem mais. Mas a gente está dizendo claramente aqui, para alguém ganhar mais, a gente vai ter que tirar de outra pessoa. O governo tira dinheiro, o governo não cria dinheiro. O governo ele tem alguns instrumentos para poder se financiar, através de impostos, através de dívida, né, e através de geração de moeda, que não é o caso do município e do governo estadual. Isso é uma prerrogativa do governo federal. Tá? E o governo federal, quando faz isso, ele vai gerar inflação, que é um imposto perverso contra o mais pobre. Tá? Gilberto, vamos acabar por aqui? Sim. Eu gostaria de agradecer aí, pessoal, toda a audiência. Na terça-feira que vem faremos outra. Eu vou procurar responder aqueles que eu não respondi através dos comentários aqui. Tá? Alguns aqui chutaram o balde, outros elogiaram, faz parte. Não tenho a pretensão de agradar todo mundo, né? Mas a minha intenção primeira aqui é olhar o município, olhar quem está por trás do município, que são aqueles que o sustentam. Não faz sentido a gente ter uma estrutura que gaste mais do que arrecade, que tire dinheiro das pessoas, que afinal de contas isso acaba empobrecendo elas, sem que entregue serviço à altura. A estrutura do município não é, né, para servir a ela mesma. Quando eu digo ela mesma, é a classe política que está em volta do município e, de certa forma, o funcionalismo também. O funcionalismo ele existe para poder atender a população, para poder prestar serviço público, não para se servir, né, da estrutura municipal. Tá? Eu não estou aqui, vamos lá, falando mal das pessoas que tem muito servidor público excelente, a grande maioria é excelente. Né? Eu estou me referindo às benesses que alguns políticos estão tratando de oferecer com dinheiro público, com dinheiro, né, do pagador de impostos, que vai ser cobrado das pessoas de algum outro jeito. Tá? Não existe criação de dinheiro. Tá? O governo não é um ente sagrado que faz o dinheiro aparecer, tá? E coisas do tipo. A gente tem que fazer com que o dinheiro fique ao máximo no bolso das pessoas, porque ninguém é melhor do que elas para gastar o seu próprio dinheiro. Obrigado, pessoal. Gilberto, muito obrigado aí. Te despede. Obrigado a todos que nos deram a honra de nos assistir. A você, Camilo, que me deu a honra de participar da tua primeira live, né? Valeu, Gilberto. E dizer que se a gente receber a maioria da população votar em nós, que não é o caso ainda, né? Mas se nós chegarmos lá, nós vamos fazer uma coisa muito diferente e pensando na população. Show. Valeu, Gilberto. Pessoal, muito obrigado aí. Um abraço aí para todo mundo. Valeu! Como é que eu faço aqui para desligar? Que legal. Como é que eu encerro? Aqui, achei.